Bom dia, né? A paz do Senhor a todos. Eu A falo de paz. Bacabal, no estado do Maranhão. Ah, muito bom. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Então, só para você entender, Rafael, o encontro da madrugada com Deus começou há pouco mais de 3 anos atrás, né? Foi um presente de Deus que Deus nos deu aqui e nasceu através de uma campanha na madrugada que a gente iniciou, né? E essa campanha na madrugada foi uma bênção tão grande, que a gente acabou estendendo isso aí, em vez de só os 7 dias, pelo menos uma vez por semana, e desde então nós estamos aqui e Deus tem nos abençoado. Então, é um movimento cristão, não é um movimento religioso, então a gente não tem aqui uma placa de igreja, nós temos aqui, desculpa, nós temos aqui evangélicos, católicos, tem batista, assembleiano, que o movimento não é sobre placa de igreja, é sobre Cristo. E acho que isso que nos diferencia e faz com que cada vez mais tem chegado mais gente aí para participar com a gente. Então seja muito bem-vindo aí. Deixa eu falar o que mais eu tenho aqui de avisos de. Que o encontro está sendo gravado, né? Ah, tá. Isso aí é que eu não estou acostumado a dar os avisos, tá vendo? O encontro ele está sendo gravado, transmitido também ao vivo pelo YouTube. Eu já vou até disponibilizar o link, que senão eu esqueço aqui também. Vou disponibilizar o link da transmissão lá no grupo. E aí você pode encaminhar depois também, tá? No encontro dessa madrugada, tem uma convidada especial para trazer a palavra. Essa convidada especial é minha digníssima esposa, Gislaine. Então, Gi, seja a boca certa para o ouvido certo. Você vai fazer a oração, Gi? Sim. Eu gostaria, antes. Bom dia, Josenira. Bom dia, Maria, que entrou agora. Eu gostaria, antes de começar, né? De pedir o Márcio para passar o louvor que eu escolhi, né, para essa madrugada, para fazermos a abertura, né? Comentar o seguinte, que a madrugada, o Márcio esqueceu, né? Que a madrugada é para todos nós. A madrugada é um presente do Senhor. E eu vim trazer a palavra nessa madrugada, mas às vezes eu fico aqui falando, eu costumo falar isso, mas eu não me canso de falar, porque às vezes a pessoa que vai ministrar, às vezes fica falando que 20 minutos, mais ou menos 30, e depois a gente abre para vocês testemunhar, para vocês falar alguma coisa que tocou no seu coração. E esse toquezinho aí do Espírito Santo no seu coração faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Um testemunho. Então, assim, se você sentir no seu coração, abra seu coração, seja vulnerável ao Espírito Santo, transborda. Se você sentir algo do Senhor, algo para pedir oração, ou para testemunhar mesmo, ou para complementar uma chave que você pegou, é super importante. Então, a ideia da madrugada com Deus é ser uma célula, e célula, todos nós nos completamos. Então, essa é a diferença. Não é para ser uma missa, não é para ser um culto, é para ser uma célula. E um vai aprendendo com o outro, e nós vamos crescendo juntos, né? Esse é o diferencial da madrugada. E eu gostaria de pedir para você, nesse momento, deixe o Espírito Santo de Deus te ministrar através dessa canção que eu escolhi. Eu já ouvi essa canção umas 20 vezes, eu amo essa canção. E ela fala de uma maneira muito simples, mas muito profundo. E logo depois eu entrarei fazendo uma oração para nós começarmos, tá bom? Amém? Pode liberar, Márcio. Amém.
Tá compartilhando? Ah, foi. Tá tocando? Oi? Se o sol se pôr e a Hum, noite chegar, mas não é essa canção. quem Ai, ai, peraí. Gratidão. Essa. nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma canção, me render a ti. Em adoração, diga isso, vamos lá. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Cantaremos ao teu nome, Senhor, só tu és digno. Erga sua voz comigo, vamos declarar isso, diga. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Você pode cantar isso, diga. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, erga sua voz mais forte, vamos declarar isso, diga. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Ô, Márcia, aqui pra mim tá falhando. Não sei se tá pra todo mundo.
é a internet. A internet não está me ajudando a fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo do Senhor para se fazer presente aqui nessa madrugada conosco. Vamos pedir, vamos clamar. E eu quero falar ao Senhor, Pai, tudo que tenho, Pai, é uma aleluia, como fala essa canção, Pai. Eu sei que é muito simples para um rei, para um pai, o Criador dos céus, da terra, grande, poderoso, o Senhor é. Eu sei que é simples, é apenas um aleluia, mas não tenho nada, nada além de um aleluia. Eu gostaria de ter grandes profecias, palavras de cura, palavras de libertação, mas eis-me aqui apenas com um aleluia, Senhor. Espírito Santo, vem com o seu mover, vem com a sua profundidade, Espírito Santo. Se cada um aqui foi despertado, o Senhor tem uma palavra para cada pessoa, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, vem com o seu mover. Me diminua para que o Senhor cresça e que o Senhor apareça. Toque, Pai, corações sejam rendidos, corações sejam transformados para a glória do Senhor. Amém. E eu quero te pedir para você deixar o Espírito de Deus, de fato, te ministrar nessa madrugada, te ministrar através do que for falado, da palavra, mas você tem que se permitir, você precisa abrir seu coração e declarar, Pai, é para mim essa palavra. E, sabe, eu estava pensando, né, na hora que eu sentei para preparar essa palavra aqui, que Jesus, ele não quer nosso dinheiro, Jesus, ele não quer nosso conhecimento, Jesus, ele não quer nossa profissão, e ele também não quer nosso network, nossa influência com as pessoas. Jesus busca corações rendidos, corações quebrantados, corações sinceros, e que sejamos esses corações, nessa madrugada, que possamos ser rendidos por Ele aqui nessa madrugada. E um coração rendido, né, um coração que entende que não somos nada sem a presença do Espírito Santo de Deus. E eu entendo também que um coração rendido é um coração que declara, Senhor, seja feita a tua vontade, a sua vontade, e não a minha, como muitas vezes desejamos, né, que a nossa vontade sobreponha ao Senhor, né? Mas um coração rendido é um coração que declara, que entende, né, que o Senhor faça a vontade dele e não a nossa. E um coração rendido é um coração, assim, que mesmo em meio ao silêncio do Pai, né, mesmo ao meio daquele momento que não ouvimos a voz do Pai, nós temos a certeza que Ele está cuidando de todas as coisas. E isso é um coração rendido ao Pai. E um coração rendido, eu também entendo que é um coração que mesmo em meio à tempestade, permanece confiante. Sabe aquela noite, né, escura da nossa alma? Vamos chamar aqui noite. Alguns falam tempestade, outros colocam outros nomes, provações. Mas vamos falar aqui nessa madrugada, noite escura da nossa alma, que bate assim aquele desespero, que bate aquela angústia, que bate aquela ansiedade, sabe aquela ansiedade muito grande? Aquela noite escura que não é fácil permanecermos confiantes. E eu gostaria de compartilhar, né, um salmo que fala exatamente dessa noite escura da nossa alma. E se você puder abrir sua Bíblia em Salmo 88. Salmo 88. Se você quiser acompanhar, eu vou ler aqui, mas se você quiser acompanhar aí também na sua Bíblia, fazer alguma anotação, aproveita para grifar aquele parágrafo que
falou no seu coração, para depois você voltar aqui em oração e falar com o Senhor através dessa palavra. Vou dar uns minutinhos aí para vocês acharem. Salmo 88. Não falei o versículo porque ele não é tão grande, vamos ler todo o Salmo 88. Algumas pessoas estão procurando. Josenira está procurando, estou vendo aqui na câmera. Vou esperar. Achou? Então vamos. Vou ler aqui, ó. Acompanha aí, abra seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar através dessa palavra. Salmo 88 fala assim: Ó Senhor, meu Deus e Salvador, dia e noite na tua presença eu clamo a ti. Ouve a minha oração, escuta o meu grito pedindo socorro, pois as aflições que caíram sobre mim são tantas que já estou perto da morte. Sou como aqueles que estão para morrer. Já perdi todas as minhas forças. Estou abandonado no meio dos mortos. Sou como os soldados mortos jogados nas covas. Sou como aqueles que foram completamente esquecidos por ti e que não têm mais a tua proteção. Tu me atiraste no mundo dos mortos, lá no fundo, na escuridão. A tua ira pesa sobre mim, e as tuas ondas me esmagam. Tu fizeste com que os meus amigos me abandonassem e olhassem com nojo para mim. Sou como preso que não pode escapar. Tenho sofrido tanto que quase já não enxergo. Ó Senhor Deus, dia após dia eu te chamo e levanto as mãos em oração. Será que fazes milagres em favor dos mortos? Será que eles se levantam e te louvam? Será que no mundo dos mortos se fala do teu amor? Será que naquele lugar de destruição se fala da tua fidelidade? Será que naquela escuridão são vistos os teus milagres? Será que na terra dos esquecimentos se pode ver a tua fidelidade? Ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda. Todas as manhãs eu oro a ti, porque me rejeitas, ó Senhor. Por que te escondes de mim? Desde moço tenho sofrido e estado perto da morte. Ando esgotado com o peso dos teus castigos. A tua ira e o teu furor caem sobre mim. Os teus ataques terríveis acabam comigo. O dia todo eles me cercam como enchente. Eles me rodejam por todos os lados. Tu fizeste com que os meus queridos e os meus vizinhos me abandonassem. E agora tenho como companhia a escuridão. Forte, né? Uau! Bom, esse salmo é um relato de uma noite escura da alma. E a maioria dos salmos, né? A maioria, é tão gostoso ler salmo, porque a maioria deles tem um final, assim, muito feliz. Mas esse Salmo 88, ele é um pouco diferente. Porque o final, ele é triste, né? E eu pesquisei sobre esse salmo e vi que esse salmo é atribuído a Emã. Emã, ele foi um levita designado pelo rei Davi para servir na música no templo de Jerusalém. E existem momentos, né, em nossa vida que acontece isso, que está falando aqui nesse salmo. Deus fica em silêncio. Clamamos, clamamos e nada acontece. Isso já aconteceu aí com você? Daí bate aquele desespero, né, aquela ansiedade, aquela angústia, toma conta da nossa alma, né? E é exatamente o que foi narrado aqui nesse salmo. Tudo que Emã estava sentindo, né? E eu ouvi uma história que eu gostaria de compartilhar. Eu achei essa história assim, muito interessante. Essa história é de um homem que viveu assim, meados do ano
1950 e alguma coisa. Aliás, 1590. Então, assim, muitos anos. Então, em meados de 1590, esse homem viveu e o nome dele era João da Cruz. E esse homem, ele foi um padre e ele ficou preso por 9 meses por ter defendido uma reforma que ele acreditava que a igreja precisaria passar. E por ele ter defendido essa reforma, ele foi preso assim cruelmente. E, e assim, ele ficou preso, segundo o relato que eu li, né, num lugar assim, sem janela, sem luz alguma. Ele ficou sem nada para poder ler, para distrair ali o tempo, ou sem um papel, uma caneta para ele escrever, sem visitas. Então, assim, ele ficou ali sozinho naquele lugar escuro, sem janelas. E após esses 9 meses que ele ficou preso, ele escreveu um livro com ensinamentos valiosos. E o nome desse livro é A Noite Escura da Alma. É por isso que eu coloquei esse título para irmos chamando, né, a tempestade da vida como a noite escura da alma, porque eu me inspirei no livro dele, né? E esse livro, assim, ele é lido até os dias de hoje por milhares de cristãos, sejam católicos, sejam evangélicos, cristãos. E esse livro ele é muito inspirador, né? Ele se chama A Noite Escura da Alma. Se você quiser anotar aí, tem audiobook também lá no YouTube, se você for adepto ao áudio, depois coloca para ouvir. Se não me engano, tem umas 6 horas de áudio. E com muita propriedade, né? João da Cruz, ele, diante de tudo que ele passou naqueles 9 meses sozinho, ele descreveu nesse livro as fases dessa noite escura da alma. E aí eu gostaria de falar as 4 fases da noite escura da alma que ele relatou, assim, vou falar bem resumidamente. Então, assim, que ele relatou nesse livro. E são as 4 fases da tempestade, da turbulência, das coisas que passamos na nossa vida, né? E a primeira fase é marcada, assim, por uma paixão, assim, muito grande por Jesus. Mais uma paixão por aquilo que ele pode fazer por nós. Então, a primeira fase é aquela fase, vou repetir, marcada por uma paixão por Jesus, mas não é por Jesus, e sim por aquilo que ele pode fazer por nós. Por exemplo, se eu vou à igreja, se eu sirvo em algum ministério, se eu canto, se eu sou dizimista, se eu oro, Deus que é bom, né? Deus que é maravilhoso, ele resolverá todos os meus problemas. Então, essa é a primeira fase aí. Quando nós colocamos o amor por aquilo que Jesus pode fazer acima de qualquer coisa, sabe? É aquele amor a Deus porque ele é bom e faz coisas boas. Então, só estamos amando porque ele pode fazer coisas por mim. E essa é uma fase, né, relatada nesse livro, e lógico, pelo pouquinho que nós entendemos aí da caminhada cristã, de fato, essa é uma fase, assim, muito infantil na fé, né? É um relacionamento com o pai à base de interesse, né? É um relacionamento interessado nos presentes que ele pode nos dar. E não sei se você já foi, ou você é assim, abrindo meu coração, né? E eu já fui muito assim, sabe? Minha fé foi muito baseada naquilo que ele poderia fazer por mim. E aí eu colocava aquilo, os meus sonhos, os meus desejos, acima de qualquer coisa. Então eu provava a Deus o tempo todo, se ele me der isso, eu faço isso, né? Ou eu mereço isso, porque eu sirvo, eu faço coisas boas, eu ajudo as pessoas, então eu mereço isso. E na verdade, assim, essa é uma imaturidade. Esse é um relacionamento assim com o pai totalmente por interesse, né? Totalmente. É como uma criança que muitas vezes está ali interessado no pai e na mãe chegar do trabalho porque prometeu um presente. Mas a criança está tudo bem. A criança, ela vai ter esse entendimento. Mas
é como a criança, quando a gente vê o pai como a base de interesse, né? Como moeda de troca, né? Enfim, não sei se você já foi assim, não sei se você está sendo assim, mas às vezes a gente vê a bênção do outro e fala, Senhor, eu mereço, porque eu faço até mais que aquela pessoa. Então é um relacionamento totalmente por interesse no que o Senhor pode nos dar. E a segunda fase, né, da noite escura da alma, é aquele momento que não recebemos o presente de Deus. Não recebemos. Mas como assim não recebemos? Sabe aquele momento que oramos, oramos e as coisas não acontecem do jeito que gostaríamos? Oramos, oramos, jejuamos, pedimos, clamamos, mas não acontece do jeito que gostaríamos. Não sentimos Deus, não ouvimos Deus, há um silêncio assim muito grande. E eu fico imaginando, né, esse homem preso, João da Cruz, no início, com certeza ele tinha aquela fé inabalável, né? Ai, meu Deus vai me tirar daqui, porque Deus é bom, né? Não vai me deixar aqui, porque eu faço coisas boas, né? Eu sirvo a igreja, eu faço isso, aquilo. Então, aquela fé, sabe? Eu mereço sair daqui. E eu fico imaginando que a primeira fase, né, é essa fase dele acreditando que logo dias vai passar, ele já vai sair, talvez até horas vai passar, ele já vai sair, porque o Deus dele é muito grande, né? O Deus que ele serve é poderoso, ele pode tirá-lo dali num piscar de olhos. E só que aí, com o passar dos meses, né? Com o passar dos meses, as coisas não acontecem do jeito que esse homem imaginou. Ele percebe que está sendo esquecido naquela prisão e começa a se encher de angústia, de medo, talvez de ansiedade. E aí ele começa esse processo, né? Esse processo da angústia, ele começa esse processo aí da noite escura da alma, queimando, doendo, sabe? Marcando a alma dele, né? E assim acontece com a gente, né? Quando a gente não ouve Deus fazendo, não ouve Deus falando, a gente observa um silêncio do Senhor, que a gente está ali no começo clamando, clamando, mas depois vem aquela angústia, que Deus não está me respondendo, Deus, bate aquela ansiedade, aquele medo, né? E esse processo ele é necessário, né, para acessarmos assim a próxima fase, né, o próximo nível onde vamos deixando de ser essa criança imatura, essa criança que vive por troca, né, que só quer receber presentes de Deus. É necessário que essa fase aconteça, é necessário que venha essa dor, né, é necessário que venha essa angústia mesmo, esse medo, porque é através disso que vai haver transformação interior, né? E então entramos na terceira fase, né? Então, a primeira fase, relembrando, né? Aquele amor pelas coisas que Deus faz, Ele pode, eu amo, Deus é bom, eu amo ao Senhor porque Ele me dá isso, Ele me dá aquilo, aquele amor pelas coisas que o Senhor pode fazer, e não um amor verdadeiro por Ele, né? E a segunda fase é essa fase aí que quando você ora, aí você vai orando, vai clamando, vai jejuando, e de repente, e aqueles presentes que você estava esperando, né? De repente eles não aparecem. E aí, com isso, vai passando o tempo e nós, né, entramos naquela fase de angústia, de medo. Enfim, essa é a segunda fase. E então temos a terceira fase, né? Que é aquela que reconhecemos que não temos controle de nada. Nada que façamos vai resolver, nada, nada. Nosso dinheiro não nos guarda, nossa saúde não nos protege, não sabemos o que será do nosso dia de amanhã, não sabemos de nada. Aí começa esse entendimento. Então, para acontecer esse entendimento, é preciso ter essa dor, né, na alma, né? É preciso aquela angústia, aquela ansiedade acontecer para podermos ter aquela revelação, né, do Espírito Santo. Opa, peraí, não é bem assim, não é bem assim.
de fato, assim, nada que eu possa fazer vai resolver, eu não tenho nada para fazer. Nada do que eu tenho nessa terra vai resolver o que eu estou passando. O meu dinheiro não vai resolver, minha saúde não vai resolver, a minha influência não vai resolver, o meu conhecimento não vai resolver. E quando eu estava pensando sobre isso, né, logo, claro, eu me lembrei, né, do nosso testemunho da nossa filha. Vou falar resumidamente, que algumas pessoas aqui não sabem, né, mas ela foi diagnosticada com hidrocefalia na gravidez. Enquanto eu puder contar esse testemunho, eu vou contar. E aconteceu exatamente isso. Primeiro, sabe aquela convicção, não, Deus vai resolver isso. Próximo exame que eu for fazer, já vai ser engano. O próximo exame já vai, esse médico enganou, equivocou. Então, assim, o primeiro momento, não, meu Deus é poderoso, meu Deus não vai deixar eu, fiel a ele, serva dele, sirvo na igreja, faço isso, faço aquilo, e assim, pedi tanto, né, pedi tanto para engravidar, pedi tanto, foi um processo tão grande. Geralmente as outras pessoas engravidam só de pensar já estão grávidas, e eu demorei tanto para acontecer isso, um diagnóstico de hidrocefalia, e era uma gravidez, foi uma gravidez gemelar, né, e a menina estava com esse diagnóstico de hidrocefalia. Hidrocefalia, para quem não sabe, é quando a cabecinha nasce, né, a criança nasce com a cabecinha com acúmulo de água bem grande, tem que passar por todo um processo de cirurgia, tem que colocar uma válvula, enfim, é um processo muito doloroso para a família, para a criança, né? Enfim, é bem delicado. E o primeiro momento foi esse, dessa fase da minha tempestade, né? Da noite escura, né? Da minha alma. E aí aquela convicção, não, Deus vai fazer, Deus já fez. Eu nem sei por que aconteceu isso aqui, esse diagnóstico, ele já fez. Mas aí a ficha caiu na hora que nós fomos novamente ao médico e de novo. Belo Horizonte, nós moramos em Governador Valadares, né? Governador Valadares, o diagnóstico. Belo Horizonte comprovou o diagnóstico. São Paulo comprovou mais ainda o diagnóstico. Misericórdia. E aí nós começamos, além de chorar, né? Nós choramos, claro. Nós começamos a clamar, sabe? Clamar, clamar. E pedir ao Senhor, mas nós passamos por uma fase, assim, de muito silêncio, de muito silêncio. A gente não sabia, assim, o que estava acontecendo, o que Deus queria falar com tudo aquilo que nós estávamos passando, né? Um silêncio muito grande, as nossas orações parece que não estavam sendo resolvidas, ou atendidas, ou ouvidas. E é como aqui, né, esse salmo que ele fala da morte, né? É como se a alma dele tivesse morrido, de tanto que ele clamava ali, e ele não conseguia ouvir nada. E assim foi com a gente também. E nesse processo, né, com o passar do tempo, os meses foram passando, a gente foi fazendo o que tinha que fazer, né, as visitas aos médicos, os exames e tudo mais, até que nós chegamos a um momento, um momento assim, muito importante, que nós entendemos que nada que pudéssemos fazer, nenhum médico caríssimo que pudéssemos acessar em São Paulo, Belo Horizonte, nenhum exame que pudéssemos fazer, nada iria resolver. Dinheiro não ia resolver, dinheiro não ia comprar a saúde dela, sabedoria dos médicos não ia resolver, nada, nada, nada iria resolver. Até que nós acessamos esse entendimento, sabe? Que nada iria adiantar, é só Deus, e não tinha nada que eu pudesse fazer, eu podia ir para os Estados Unidos, que não ia resolver. Então, era só Deus mesmo. E na hora que a gente entendeu isso, né, e essa fase é uma fase muito importante, porque na hora que a gente entendeu que não estava nas nossas mãos o dia de amanhã, porque nós queríamos controlar, né, vamos fazer isso, talvez a gente passe por uma cirurgia, antes o médico falou que a gente viu na internet, talvez a gente possa fazer um exame, alguma coisa, alguma intervenção, mas na hora que a gente entendeu que não tinha nada que pudéssemos fazer, aí nós acessamos isso. Nós entendemos que nós
de verdade não somos nada, né? Nós não podemos nada, é só o Senhor mesmo, né? E essa é a fase que começa, né, a desmontar as estruturas erguidas pela religiosidade em nossa vida. Aquela lógica, né, sabe, da troca. Se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Se eu jejuar, Deus vai... eu não estou falando mal do jejum, tá? Entenda com seu espírito. Mas, muitas vezes, a gente quer fazer troca, a gente quer fazer barganha com o Senhor. Eu vou acordar 7 madrugadas madrugadas para orar, e o Senhor vai fazer, o Senhor vai mudar esse meu marido, o Senhor vai curar essa pessoa, o Senhor vai libertar isso aí. Então, assim, muitas vezes fazemos troca, e é disso que eu estou falando, da troca. E essa fase, né, ela é importante porque é uma fase, de fato, que desmonta, né, as estruturas erguidas pela religiosidade, aquilo que a gente aprende de forma errada, sabe, sobre Deus. Aquela lógica, né, se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. E nesse processo, né, vamos percebendo algo exposto, né, vamos percebendo que estamos sendo quebrantados, vamos percebendo que estamos sendo vulneráveis, né? E é exatamente nesse lugar que Deus nos transforma, quando nós nos rendemos, né? E foi aí que nós percebemos, depois de acessar tantos médicos, tantos lugares, íamos numa médica que tem formação da não sei qual faculdade, fomos em outro, e procurando diplomas dos médicos, né? E quando nós entendemos, né, tudo isso, na verdade, na hora que nós começamos a nos quebrantar, né, a nos tornar vulneráveis, né, a tudo aquilo que estava acontecendo, foi exatamente nesse lugar que o Senhor nos transformou. A verdadeira obra do Senhor foi em nós, né, nessa transformação. E nós entendemos, né, que não há barganha, e sim a rendição. Então, não há barganha com Deus, há rendição. E assim, né, depois de entendermos isso, né, que é como um quarto escuro lá que esse homem estava, né? Na hora que ele entendeu que não tem nada que eu possa fazer, é isso aqui mesmo. Eu tenho que aprender em meio à tempestade, é isso aqui que o Senhor tem para mim. E aí, na hora que nós entendemos, nós nos rendemos, aí sim nós acessamos, né, a quarta fase, que é quando aprendemos. Eu não sei se Deus fará como espero. Eu não sei. Eu não sei se Deus vai curar a minha filha. Eu não sei se Ele responderá do jeito que eu desejo. Eu não sei se ela vai precisar passar por uma cirurgia. Eu não sei a maneira como ela vai nascer. Eu não sei quais recursos ela vai precisar. Eu não sei e nem quero saber. Não sei e nem quero saber. Porque eu creio que, independente disso, Ele continuará sendo o meu Deus. Então, independente do que acontecer, Ele continuará sendo o meu Deus. E quando nós acessamos essa verdade no nosso coração, né? Quando nós entendemos, nós passamos a agradecer, né? Senhor, obrigada por esse momento. Obrigado por estar passando por isso. Obrigada, Senhor. Nós começamos a exercer uma gratidão. E obrigada, Senhor, porque se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor continua sendo Deus. Então, nós acessamos, claro que com pensamentos positivos. Senhor, eu creio que a Ayla será perfeita, em nome de Jesus. Eu creio que ela vai ser assim, que ela não vai precisar de nenhum recurso. Eu creio, mas se não acontecer do jeito que eu planejo, o Senhor continuará sendo o meu Deus, independente do que acontecer. E quando nós acessamos, né, isso de verdade no nosso coração, e não da boca para fora, né, e não como forma de barganha, né, e foi essa, né, a descoberta que eu creio que Jó, ele teve. Jó 42:5 fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que profundo. Então, antes, a gente só conhece Deus
de ouvir falar, mas quer ver você conhecer Deus de verdade mesmo? É você passar por uma prova e entender tudo isso, que é independente do que ele faça, ele vai continuar sendo Deus da nossa vida. Independente do que ele faça, ele é fiel, ele é soberano, ele é único, ele é grande e poderoso, independente disso. E aí sim, você passa a conhecer de verdade, né? Quem é Deus, né? Você passa não só a conhecer, mas como ver, né? Não só de ouvir falar, mas de experimentar, né? E o sofrimento, então, deixa de ser sinal de abandono, né? E passa a ser compreendido como um caminho misterioso de amadurecimento, porque é necessário, né, que passamos por isso. É necessário o amadurecimento, senão nós vamos ficar aquelas crianças lá pequenininhas lá que quer negociar com Deus, quer barganhar com Deus. Se hoje você caminha pela noite escura da sua alma, talvez Deus esteja apenas esperando que você solte de verdade mesmo o controle da situação. E eu falo para você, se você estiver passando por essa noite escura, de verdade, solte o controle. Foi assim que nós fizemos. Na hora que nós soltamos o controle daquela situação, quando nós entendemos quão poderoso é Deus na nossa vida e tudo aquilo é para a honra e para a glória dele, tudo aquilo era para testemunhar o nome dele, tudo aquilo, independente se ele curasse, independente se ele não curasse, era para ele. Para ele são todas as coisas, na hora que nós entendemos, né? Aí sim, nós nos rendemos. Aí sim, Deus começou a trabalhar na nossa vida. Eu não estou te afirmando que a sua história vai finalizar como a nossa história, porque só Deus pode fazer, só Ele. Mas a nossa história, ela terminou com um parto maravilhoso. A Ayla nasceu perfeita, aquele diagnóstico que era para ter nascido com a cabeça enorme, o parto ele foi feito antecipadamente. Hoje eles têm 5 aninhos. O parto ele foi feito com 33 semanas e foi feito antecipadamente porque a cabecinha dela estava muito grande. Eu já não aguentava mais o peso dela. O perímetro encefálico dela era muito grande comparado ao do irmão. E ao nascer, né, para a honra e glória do Senhor, ela nasceu perfeita, perfeita, todo aquele diagnóstico caiu por terra naquele momento, ela nasceu perfeita, ela foi estudada pelo hospital, porque o hospital estava esperando o primeiro parto de uma criança hidrocefalia da história do hospital, só que não foi com a gente, porque ela nasceu perfeita, para a honra e glória do Senhor, ela foi levada imediatamente lá para as máquinas ser estudada, ela ficou 12 dias internada, sendo picada, e os médicos tentando entender aquele diagnóstico que não aconteceu, mas ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus. E nós ganhamos o nosso milagre. E nós só recebemos esse milagre porque eu creio, né, que o quebrantamento moveu, né, os céus naquele momento. E hoje, né, eu vejo a Madrugada com Deus 166 encontros, 167 encontros, aliás. E a Madrugada com Deus, ela só nasceu, primeiro, porque Deus quis que fosse assim, e segundo, porque houve esse despertar de Deus na nossa vida. Antes, nós não tínhamos coragem de falar de Deus para ninguém. Nós não misturávamos Deus com negócios, nós não misturávamos Deus com nada, com amigos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pessoas do mundo são pessoas do mundo, pessoas da igreja são pessoas da igreja. Eu falo de Deus com pessoas da igreja. Antes nós tínhamos vergonha de falar qualquer coisa de Deus. E olha como esse amadurecimento, ele fez toda a diferença na nossa vida. Hoje nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor, com 167 encontros, tantas coisas já aconteceram na madrugada, tantos testemunhos, tantas pessoas, tantas palavras abençoadas aqui nessa madrugada, vidas foram transformadas, e eu creio que foi por um despertar lá do passado, que nós tivemos que passar para tudo isso
acontecer. Olha como é o mover do Senhor, né? Claro que se nós não nos levantássemos, ele ia levantar outro, porque se você não quer, Deus vai usar outra pessoa, Deus não vai deixar de fazer. Deus não vai, não é isso que eu tô falando, mas ele não vai deixar de fazer porque eu não levantei, meu esposo não levantou para fazer, outra pessoa levanta. Se Deus está te chamando e você não está se levantando para fazer, está sendo covarde, saiba que ele vai usar outra pessoa. Então, as pessoas serão impactadas. Mas olha que honra, né? Nós podemos estar aqui nessa madrugada, podemos falar do amor dele livremente, podemos testemunhar tudo que já foi feito. E tudo isso começou lá no passado, há 5 anos, quando nós recebemos um diagnóstico de hidrocefalia. Quando nós recebemos aquela cura, nós falamos para o Senhor, nós garantimos para o Senhor, Senhor, todas as pessoas que a gente puder, nós vamos falar desse testemunho. E assim nós sempre fazemos. Quando eu tenho oportunidade, encontro com alguém, eu falo do amor de Deus, como foi lindo. Mas testemunhos assim são maravilhosos para a nossa vida, né? Nos fortalece. Mas saiba que, independente do que você está buscando, independente do que você está necessitando, independente, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então, se a cura não vier, se aquela libertação não vier, se a restauração não acontecer, não importa, ele é Deus, ele é seu Deus, ele é nosso Deus. E existe um motivo para tudo isso. Então, nós não podemos, de forma alguma, nos revoltar contra o Senhor, porque ele sabe de todas as coisas, ele é soberano. Somente ele tem palavras de vida eterna para nós. E eu te confronto novamente, né? Se você hoje caminha, né, pela noite escura da alma, talvez Deus esteja apenas esperando, né, que você solte o controle, assim como nós também fizemos naquele momento, né? E o Senhor procura, né, um coração rendido, um coração quebrantado, um coração que se curva e declara, né? Senhor, eu não tenho nada além, como essa canção fala. Que pena que falhou um pouco, mas essa canção ela é muito forte porque ela fala exatamente isso. Eu não tenho nada além, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho um aleluia. Eu tenho um aleluia. Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho um aleluia, um aleluia de verdade, um aleluia com o coração quebrantado. E quando, né, levantamos esse aleluia, né, em meio à noite escura, o céu se abre. Eu creio nisso, que o céu se abre, o silêncio se transforma em presença. E descobrimos, né, que a verdadeira vitória não está em receber algo dele. A verdadeira vitória não é essa, mas em nunca deixar de amá-lo. Aquele que já foi, né, aliás, aquele que já nos deu, né, tudo na cruz. Ele nos deu Jesus, né? E eu falo com você, eu te afirmo, né? Não tem nada que possamos fazer, dar, além de um verdadeiro aleluia ao Senhor, com o coração rendido, com o coração quebrantado, né? E o Senhor te chamou aqui nessa madrugada, eu creio, né? Para te convidar a se render a Ele, mesmo que não tenha nada a oferecer, mesmo que seja um aleluia sincero, que já é tudo que Ele quer, corações rendidos, né? Corações quebrantados. Declare com sua boca nesse momento, se o Márcio puder aumentar essa canção, declare com sua boca, não sei qual o problema que você está passando, qual a tempestade, qual é a noite escura que você está passando, mas declara ao Senhor, Senhor, eu quero um coração rendido, quero um coração quebrantado. Se o Senhor fizer, o Senhor é meu Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo o meu Deus, o meu Pai amado, querido, que eu tanto louvo e agradeço. Amém? Vamos ouvir essa canção, se você puder fechar seus olhos e sentir no seu espírito, o Espírito Santo de Deus.
cantaremos ao teu nome, Senhor. Só tu és digno. Ergue a sua voz comigo, vamos declarar isso, diga. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Você pode cantar isso, diga. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, ergue a sua voz mais forte, vamos declarar isso, diga. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Em todo tempo nós te louvaremos. Em todo tempo cantaremos a tua bondade, Senhor. Nós te louvaremos. Vamos lá, erga suas mãos comigo, vamos declarar isso, diga. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Erga sua voz pra Ele, diga, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando diga pra Ele, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Ele, aplauda mais alto. Vamos nos levantar em oração nesse momento e vamos declarar ao Senhor que não temos nada, só temos um aleluia, um verdadeiro aleluia, com o coração rendido, com o coração quebrantado. Pai, muito obrigada, Pai, por mais essa madrugada. Até aqui, Pai, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Glória a Deus. Pai, não temos nada, Pai, a oferecer a Ti, a não ser um aleluia, Pai. Um aleluia com o coração rendido, com o coração quebrantado. Pai, eu não sei, Pai, o que cada um aqui está passando, qual a noite escura de cada um aqui, qual a fase de cada um aqui. Mas, Pai, o Senhor sabe. Acessa, Pai, esses corações, Pai, das pessoas que estão aqui, das pessoas também que vão ouvir essa mensagem gravada, Pai. Fala o coração de cada um, Pai. Pai, troca o coração daqueles que estão fazendo barganha com o Senhor, Pai. Pai, que o Senhor
Libere sobre cada um aqui, Pai. Libere sobre cada um aqui, Pai, o entendimento dessa barganha, Pai. Onde nós estamos errando, Pai. Onde nós estamos barganhando, Pai, com o Senhor. Pai, eu te peço, Pai, por favor, Pai, nos perdoa de todas as nossas falhas. Pai, nos perdoa, Pai, de todas as vezes que fomos omissos ao Senhor, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor nesse momento. Pedimos, Pai, transformações, corações, Pai, quebrantados, rendidos verdadeiramente ao Senhor, Pai. Tudo é para o Senhor, tudo é para Ti, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou liberar aqui. Aliás, o Márcio vai liberar, né? Se você tiver algum testemunho para compartilhar, como eu falei, né, no início, se você tiver algum motivo de oração, quiser pedir oração, ou algo para complementar, pode ficar à vontade. Eu tenho certeza que se o Senhor te incomodou alguma coisa, Ele quer falar através da sua vida, através da sua boca. Amém? Então eu vou liberar aqui, pode ficar à vontade. Fala, Rodrigo. Bom dia a todos, graça e paz, né, gente? Eu acho que todos nós, né, em algum momento, ainda mais a gente que é tão novo, né, estamos aqui novos, nós já passamos por essa escuridão da alma, né? E, e aí, muitas das vezes, a gente já passou até sem conhecer o verdadeiro Senhor, ou vamos dizer assim, você nunca buscou o Senhor da forma, só buscava da forma genérica. E aí tá dando tudo errado em todos os sentidos da sua vida, né? Tem gente que é na área financeira, tem gente que é na área familiar, e aí vai indo. E às vezes a gente vê em quem busca o Senhor, aquela pessoa íntegra, próspera, sem problemas, né? E muitas das vezes a gente recebe esse convite, né, para conhecer esse Senhor que é a pessoa que vai lá, né? Que não, a pessoa ali está tudo bem com ele, porque ele vai na igreja sempre, ele ora no Senhor, ele tá, eu vou lá também. Só que às vezes a gente recebe muitas pessoas que estão vulneráveis, né? Precisando dessa escuridão da alma, recebe esse chamado, mas não é não é o Senhor verdadeiro. Recebe com esse sentido, vem que você vai ter vitória na sua vida, vem que sua vida vai mudar. E aí você, igual você já citou, né? A gente vai barganhar com Deus. Tô indo na igreja, as coisas vão melhorar. Mas com o tempo, e verdadeiramente, quando você. E aí muitas pessoas, com referência a isso, retrocedem, porque ficam um tempo e falam assim, não, não é dessa forma. Então, realmente, a gente tem que ser perseverante no Senhor, acreditar, e porque nesse mundo aqui a gente já está só de passagem, né? E que a gente possa buscar mesmo o Senhor. Eu estava até falando com a minha esposa, porque eu falo assim, nossa, a gente se for olhar pensando assim, eu acho que a gente crê muito mais no Senhor do que quando Jesus veio na época. Porque até quem estava com ele foi capaz de negar ele 3 vezes, né? Igual Pedro. Jesus falou antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Que isso, Senhor, né? Mas depois a gente sabe quem foi Pedro, né? Depois de tudo que passou, né? Pediu perdão e foi divulgar o Evangelho de Cristo. Então, a gente tem que preencher verdadeiramente, sem as barganhas, sem aquilo que que a gente vê na vida das pessoas, é você e Deus, deixar Deus tratar com você, porque o vazio que existe na gente, só Deus, só Jesus que preenche verdadeiramente. E a caminhada é um dia após o outro, e em tudo em que acontece nas nossas vidas, se a gente pegar, a gente leva propósito e leva correção, e leva ensinamento de vida, e vai prosperando e vai seguindo em frente. Isso aí, Rodrigo. Isso aí. Cida, pode falar, Cida. Seu microfone está fechado, Cida.
Nossa, só agradecer, né? O aleluia mesmo, sabe? E assim, falando das fases, né? Eu vejo que cada um de nós aqui, com certeza, já passou por todas. Eu creio que a maioria já passou por todas, mesmo com pouca idade, né? Igual a Gia aí, novinho, mas já passaram por todas as fases, né? E eu quero testemunhar aqui, dentro do que a Gi colocou, né? Eu passei por todas as fases, né? E falando de filho, eu casei com aquela ânsia de engravidar e de ter filhos, nossa, amo criança até hoje, continuo gostando demais de criança e tal. E até achei que eu nunca iria atender adulto, porque, nossa, como é bom atender criança, como é bom ficar com as crianças, ter essa interação com as crianças. E eu falava assim, gente, se Deus me der a graça, eu quero um time de futebol, né? E meu marido, você tá doida? Como assim, né? E aí eu casei nessa paixão, nessa primeira fase aqui, nessa paixão de ter filho, ter filho, ter filho. E aí eu demorei para engravidar, e aí depois eu engravidei. E aí os 3 primeiros filhos eram homens, e os 3 primeiros filhos Deus levou, né? E aí, como assim, né? Igual o Rodrigo colocou, não, mas Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus, não, imagina, tem tanta mãe aí que não cuida direito e tal, e eu quero, eu vou cuidar, e, né, eu tenho condições, e Deus não concedeu, né? E aí vem o desespero, né? Aí vem o silêncio, aí vem a ausência de resposta, né? E aí o tempo foi passando, e quando foi para eu ter o terceiro filho, e as 3 cesáreas, né, consecutivas, quando foi para eu ter o terceiro filho, no início da terceira, quarta semana, por ali, a bolsa rompeu, chamada bolsa rota, né? E aí o médico falou, não, nós vamos induzir, o parto não tem condição, é um aborto, e enfim, né? E aí, eu acho que tinha mais semanas, sabe? E aí, já devia de ter uns 2 meses, mais ou menos, assim. E aí eu fiquei acamada, porque eu não aceitava induzir o parto. E na época, a minha irmã mais nova, ela é médica, e na época ela era acadêmica. E aí eu pedi a outra irmã que não a contasse, e eu dividia a minha dor com essa irmã, né? Aquela angústia toda, a noite escura da alma. E eu falei, não, o senhor já me levou 2 filhos, esse filho eu vou ter. E aí vem aquele processo de culpa, né? Porque eu não cuidei, porque eu não parei, porque eu continuei trabalhando, enfim. E aí eu fiquei acamada por 3 meses, totalmente acamada. O nosso quarto virou um quarto de hospital, né? E aí fazendo hemograma 2 vezes por semana para ver se, que o médico falou, se perceber algum índice de infecção, a gente vai ter que intervir, né? E aí o médico entrou nesse apoio aí, enfim. Quando eu entrei no 7º mês, eu comecei com uma hemorragia, e aí tive que ser levada às pressas para o hospital, enfim. E aí o bebê durou 1 dia. A gente gastou o que não tinha para manter esse bebê. Então, vem aí confirmando tudo que a Gi colocou, né? O Espírito Santo agindo. E aí a gente veio assim, eu fui para o hospital e fiz a cesárea e eu contraí a infecção. O bebê durou 1 dia e eu fiquei em isolamento por 8 dias, porque eu comecei a inchar e eu fiquei assim, enorme, 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 enorme. E aí, o médico me colocou no isolamento, não é porque a doença era contagiosa, mas é porque eu não tinha psicológico para receber ninguém. E eu só queria morrer, só queria morrer, só queria morrer. Eu falei, não tem sentido, né? E tá. Nesse processo de ficar ali no hospital para combater a infecção, que o médico comentou com meu marido que ele já não sabia mais o que fazer, que medicação ele iria usar, que antibiótico ele iria usar para combater a infecção, porque não parava, não conseguia cessar. E aí eu recebo uma visita de uma grande amiga, e na época eu morava no Paraná, em Cascavel. E aí essa amiga foi e falou assim, olha, o bebê de vocês está a caminho.
Aí eu, mas como, né? Já tinha sido notificado que ele tinha falecido. Falou assim, o bebê de vocês está a caminho. Aí, eu fiquei com aquilo, e aí eu tive uma visão de Maria aparecendo para mim, né? E a palavra adoção, assim, piscando. E ali me deu tanta alegria, que eu comentei com meu marido, agora eu entendi. Está vindo para a gente o bebê que Deus vai nos dar, né? E aí eu falei, não, mas vai ser um menino. E aí ela falou, como assim um menino? Deus não... Quando você engravida, você não engravida de sexo, né? Que venha com saúde e tal. E eu estava fixada que tinha que ser um menino, porque eu perdi 3 filhos, Deus ia me dar um filho, um homem, um menino, né? E aí Deus me deu uma menina, né? Deus nos deu uma menina. E olha, eu perdi o meu filho no 7º mês da gestação. E eu fui notificada, nós fomos notificados por Deus, que teríamos uma criança, não saberíamos o sexo ainda, e a mãe da nossa filha estava grávida de 7 meses. E ela tinha convicção que ela não queria ficar com aquela criança. E aí eu disse para essa amiga, né? Eu falei, mas olha, eu sei a dor de perder um filho. Eu sei a dor de perder 3 filhos. Eu não quero nem sonhar que eu estou tirando o filho de outra mãe. Imagina a dor, né? Só quem passa sabe a dor, né? E aí ela falou, não, ela está ciente, ela já tem mais filhos, está passando por uma situação financeira difícil, e ela e o companheiro, o marido lá, não sei direito, eles querem mesmo doar. E aí veio a nossa filha, a Sara, que Deus nos concedeu. Então, assim, testemunhar que Deus é Deus, se Ele cura, se Ele não cura, se Ele atende o nosso pedido naquela hora ou não, Deus é Deus. Hoje a Sara, nossa filha, tem 32 anos, é médica, né? Mora em São Paulo, e é uma graça, é a nossa vida, é o nosso sentido de vida, sabe? É assim, a nossa alegria, né? Então, assim, a gente não entende mesmo, a gente não sabe, a gente quer colocar Deus na nossa forma, né? E aí, como a Gi colocou, é na rendição, né? É na rendição. Só que eu não rendi na época no sentido aquebrantado, de falar, Senhor, eu só tenho esse aleluia. Não, era um sofrimento tão grande, tão profundo, que eu não tinha condições de orar, né? Mas como a gente já vinha nesse ambiente de oração com muitas pessoas, e aí quando a Sara nasceu, no 2º dia de nascimento, ela é do dia 27 de julho, e no dia 29 ela chegou para nós, nas mãos de uma freira. E foi assim, misericórdia, sem palavras para expressar a alegria, o entusiasmo, meu Deus, né? E aí, só para dizer que como Deus é maravilhoso. E aí eu entrei numa pirraça com Deus, porque eu tinha tudo, eu tinha o enxovalzinho tudo, eu já sabia que era menina, e já tinha feito ultrassonografia e tal. E quando foi para a Sara vir, eu não tinha absolutamente nada, nem uma chuquinha, nem uma fralda, e era a época que fralda era de pano, né? Era nada. E a Sara chegou, meu marido estava em curso em São Paulo na época, eu estava sozinha, e aí ela chegou e foi uma alegria, assim, não tem palavras. E aí, todos do prédio, porque meu marido agora já está na reserva, mas é militar da aeronáutica, então a gente morava na vila da aeronáutica, lá em Cascavel, no Paraná. E nesta época, nesse tempo, todo mundo já sabia da minha dor, e todo mundo rezando, enfim, e todos do prédio, sem exceção, cada um, quando viu que a Sara chegou, um chegou com um carrinho, outro chegou com uma chuquinha, e foi assim, sabe? Porque não tinha nada, que eu falei, já cansei de preparar quartinho, de preparar tudo, e ela não vinha, né? E o bebê não ficava, né? Então, foi assim, foi uma, sabe, no sentido de que não é o dinheiro, não é o nosso poder, não é a nossa força, o jejum é importante, sim, para nos aproximar de Deus, mas Deus não precisa do nosso jejum, Deus não precisa nem que eu acredite, né? Ele é Deus acima de tudo,
tá? É isso que eu queria colocar aqui e agradecer muito, muito mesmo. E hoje o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho do meu marido é atender criança, é atender adolescente, sabe? É viver nesse sentido, porque só quem passa dessa grande graça. Glória a Deus aqui pela vida de todos e muito obrigada aí pela iniciativa e a perseverança, né? Do Madrugada com Deus. Amém. Obrigado, Cida. Nossa, não tem como não se emocionar, né? São testemunhos assim maravilhosos, maravilhosos. E não teria a Cida de hoje se não fosse esse processo, né? Hoje, seu marido e você está impactando na vida de tantas outras pessoas através desse processo que vocês passaram. E é justamente isso que a Gislaine trouxe aqui. Foi o que ocorreu com a gente. Né? Tava tudo muito bom, sabe? Aquela água morninha, quentinha ali, tá ótimo, tudo dentro do cronograma, até que algo inesperado acontece. E o segredo é justamente esse, é decidir confiar. É o que o Rodrigo falou. E isso é uma coisa que a gente tem que lutar todos os dias. Por exemplo, passamos toda essa experiência, eu e a Gislaine, glorificamos a Deus demais por isso, por onde a gente passa. A gente não cansa realmente de falar. Mas se você titubear um pouquinho, assim que seja, você está ali tentando barganhar com Deus. Ou será que é só eu que tem esse defeito? Porque, gente, é incrível como que é a natureza do ser humano. Porque eu, por vezes, eu tô ali, Deus, mas, nossa, mas eu tô fazendo isso. Aí vem aquela coisa assim, o que você já viveu de experiência comigo? O que você tem dúvida? Por que você está querendo negociar comigo? Por que você está querendo barganhar comigo? Aí você toma aquele tapa de luva, né, digamos assim. Então é a todo momento assim, a todo momento assim. Então a gente tem que estar lutando sempre contra a carne, contra os nossos pensamentos, que eles são racionais o suficiente para fazer você questionar algumas coisas que são inquestionáveis, né? Então, assim, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado, Gi, pela palavra, me fez lembrar, voltar tudo aquilo que a gente viveu e acreditar, né? Acreditar que Deus, ele está acima de qualquer plano que a gente traça para a nossa vida, né? Mas alguém quer falar? Por favor, fique à vontade aí. Pode abrir o microfone. Mais alguém? Josemira. Deixa eu falar um pouquinho, né? Enquanto outras pessoas aí falam também. Mas gratidão aí por essa palavra, Gi, e por esse testemunho maravilhoso aí da Cida. É como que cada um tem a sua história e como que essas palavras na madrugada que o Espírito Santo traz para a gente, né? Para testificar, os nossos testemunhos são para testificar, né, a palavra do Senhor. Gi, eu não anotei aqui o nome o escritor do livro foi o João da Cruz, mas era referente a quem é Emã, o nome que era uma referência ao moço que ficou no quarto escuro, lá Ah, tá. preso. O que ficou no quarto escuro é João da Cruz. Depois eu vou compartilhar o nome do livro dele. Emã é sobre o Salmo. Salmo, isso, é sobre o Salmo. Então, você vê que é uma história, né, de dor, de súplica, de angústia, de sofrimento, e essa história, né, do João da Cruz, que 9 meses trancado numa célula, numa solitária, né, que hoje as prisões, né, normais têm chamado de solitária, que é um quarto escuro, sem luz, que a pessoa fica ali por um período, chamado de solitária. Então, você vê que ele ficou ali 9 meses, num lugar escuro.
E a história da Cida, a história da Gi, a história que você ouve aí, que nós ouvimos aqui, de ficar num lugar escuro, de João da Cruz, 9 meses, me lembrou uma gestação. 9 meses é uma gestação. Uma gestação, você está dentro de um útero fechado, lá não tem luz. Você fica ali sem luz, dependendo de quem está lá fora te alimentar ou não. Você vai ser alimentado ali dentro pela mãe, através do sangue da mãe, vai chegar essa alimentação para você lá dentro. Então, se essa mãe está doente, se essa mãe está com infecção, se essa mãe está passando por problemas psicológicos, problemas emocionais, né, de uma maneira geral, vai alimentar essa criança lá dentro também. E então, o que eu vejo aqui é que nós temos 2 maneiras de viver. Ou você vive pelo corpo, ou você vive pelo espírito. Então, nós temos que fazer essa opção na vida. Você quer viver pelo corpo ou quer viver pelo espírito? O que é viver pelo corpo? É viver pelas coisas do mundo, as coisas que me dão prazer, as coisas que eu ouço do mundo, as coisas que eu enxergo do mundo, as coisas que eu como do mundo, as coisas que eu me apego pelo mundo, as coisas que eu vou sofrer quando eu sentir que estou na minha reta final, passando num processo já de morte iminente, às vezes, né, que a pessoa vê que está já com uma doença incurável, alguma coisa assim, e que você fica sentida porque não quer desapegar das coisas daqui, desse mundo, né? O desapego, a falta de perdão, você fica naquela angústia. E ou você vive pelo Espírito. Viver pelo Espírito é ter apenas uma aleluia. O que significa aleluia? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, significa aleluia. Então, Deus é o meu Senhor, é aquele que eu louvo, é aquele que eu agradeço, é aquele que eu vivo por Ele. Então, eu quero viver pelo Espírito. Quando eu vivo pelo Espírito, eu enxergo as coisas do Espírito, eu enxergo as coisas de Deus, eu ouço as coisas de Deus, eu falo as coisas de Deus. Independente se o lugar que eu estiver está claro ou está escuro, se está fechado, se está aberto, se eu estou no meio de multidão ou se eu estou isolada. Então, eu estou vivendo pelo Espírito, então eu estou sendo guiada pelo Espírito, por isso que a gente sempre tem que pedir, Espírito Santo de Deus, guie o meu espírito, e o meu espírito possa governar sobre o meu corpo. Então, a gente tem que fazer essa opção na vida, quer viver pelo corpo ou quer viver pelo... eu quero meia-meia, eu quero aqui, quero lá. Papai do céu, ele é muito bonzinho, mas ele é muito rigoroso com isso. Ou você vai servir só a mim ou não me serve. Ele é Deus, sempre é Deus, foi Deus ontem, é Deus hoje, será Deus amanhã. E se é uma coisa que ele exige de nós, é isso. Que ele seja o único Deus da nossa vida. Ele não quer nosso dinheiro, ele não quer nada nosso daqui. Ele quer que a gente reconheça que ele é o único Deus. Então, nós temos que servir a ele, nós temos que fazer bem essa escolha, se a gente quer viver pelo corpo ou viver pelo espírito. Essas fases eu achei, assim, maravilhosa, né, que as noites escuras são os nossos desertos, são os nossos sofrimentos, são as nossas tempestades, aflições tereis convosco, está escrito na Bíblia, independente da sua fé, aflições tereis convosco, independente de você viver pelo Espírito, aflições tereis convosco, né? E a gente tem que saber suportar os desafios, encarar os desafios, encarar os medos, encarar a angústia e colocar nas mãos do Senhor, entregue o controle, e independente das circunstâncias, ele sempre é Deus.
Então, nessas fases, eu entendi o seguinte: na primeira fase, a gente sempre tem que. É uma oração. O que você descreveu aí, essas fases, é uma oração. A primeira fase da nossa oração é o quê? Um louvor. Primeiro, um louvor. Né? Sempre que a gente for fazer uma oração, a oração já é um louvor. Né? Você faça um louvor a Deus. Depois vem o nosso pedido. A gente, na segunda fase, você faz o pedido: Senhor, estou precisando disso, estou precisando com essa cura para isso, esse entendimento para isso para aquilo. Aí vem o pedido. E aí, igual você explicou, você espera, e não ouve, não acontece nada, aquele silêncio. Por que que Deus não está me respondendo? Eu estou jejuando, eu estou isso, estou aquilo. Por que que Deus não está me ouvindo? Aí vem a, a murmuração, que Deus detesta, vem a lamentação, que Deus detesta, vem o vitimismo, que Deus detesta. Por que que dá para o fulano e não dá para mim? Por que que isso, por que aquilo? Os vitimismos, a murmuração, a lamentação, Deus detesta isso. Porque você está se apegando a coisas da carne, não do espírito. E ele observa muito isso. Até que você passa essa fase e começa a entrar, então, em entendimento. Começa a entender essa fase toda. Gente, eu estou no caminho errado, não é por aqui. Eu estou me desviando para a carne, eu preciso voltar para o espírito. Eu sou um ser espiritual, eu tenho que voltar para o espírito. Começa a ter entendimento dessa fase, e aí você entra para a fase já passou pela fase de discernimento. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho que viver dessa maneira ou daquela. Você teve o discernimento, teve o entendimento, e entrega o controle para Deus, e aí você entra na última fase, que é uma fase de ação de graças. Senhor, o Senhor é Deus independente de qualquer coisa. Eu, como diz a Cida, sonhei ter muitos filhos, acabei tendo 3, né, igual a história da Cida, falando, né, da história da Cida. Teve 3 filhos, e Deus levou todos 3, e se preparou tão bem para receber todos 3, e quando chega o que Deus queria mesmo que ficasse com ela, chega sem ter nada preparado. Tudo de menino, né? Tudo azul, tudo referente a menino. E aí chega uma menina, porque Deus quer falar assim: o controle é meu, Cida, não é seu. Né? O controle é meu, Josenira, não é seu. Então, mas eu quero meu filho assim, assim, eu queria que meu filho fosse assim. Josenira, o controle é meu, o filho é meu, o filho não é seu. Os filhos que a gente tem não são nossos, os filhos são de Deus. Ele vai escolher pessoas aqui na Terra para conduzir filhos que ele quer enviar com o propósito que ele tem para cada filho. Então, não é relação sexual apenas que vai gerar um filho. Não, não é. É Deus que vai permitir a vinda do filho. Quantos casais que a gente conhece que têm uma vida social boa, financeira boa, religiosa boa, e um casamento perfeito, e não tem filhos. Ou demora tantos anos para ter um filho. Por quê? Quem vai enviar esse filho para esse casal é Deus. O filho não é desse casal, o filho é de Deus. Então, ele vai enviar esse filho dele para uma pessoa que ele escolheu para conduzir a vida desse filho dele aqui na Terra. Isso ele fez com Maria, quando escolheu Maria para ser mãe de um filho dele. Ele não foi escolher uma princesa de um reino, ele não foi escolher uma moça culta, ele não foi escolher uma mulher casada com um lar perfeito, com um casamento perfeito, uma condição financeira perfeita. Não, ele foi escolher Maria, uma adolescente prometida em casamento. Naquela época, onde um filho fora do casamento, a mulher era apedrejada até.
Então, escolheu Maria, tinha um propósito. Quantas Marias temos hoje? Adolescentes, grávidas, que às vezes a família não entende, a família põe para fora de casa, e Deus escolheu aquela ali para ser um filho dele, para ter um filho dele, que quem vai conduzir vai ser ele, o propósito. Então a gente precisa passar por essas fases todas, passar por esse sofrimento, passar por esse amadurecimento espiritual, para ter a fase do conhecimento, ter a fase do entendimento, ter a fase do discernimento e passar pela fase, por último, que é a de ação de graças, né? Em tudo dai graças ao Senhor. Ele foi ontem Deus, ele hoje é Deus e amanhã ele será Deus. E tudo que acontece em nossa vida é para a honra e glória do Senhor. E tudo é para a gente ter um entendimento para poder passar para alguém esses testemunhos. Quanto que ajuda esses testemunhos, né? São coisas que Deus às vezes faz acontecer com a gente para a gente poder entender e ajudar a passar para outras pessoas. Então, essas fases aí que eu entendi perfeitamente, e como que Deus é bom. E Deus, ele fez e faz maravilhas, e não vem barganhar com ele, não, porque ele te dá uma lapada na cara, sem dó, porque você tem que entender, né? Tem que entender que ele fez e faz maravilhas, e tudo que ele quer é o nosso coração contrito, quebrantado, para que sempre a gente tem que ser pequeno para ele ser mais. Senhor, sempre me faça pequena perto de ti, porque o seu amor é tudo, tudo em ti, tudo para ti, tudo por ti, Senhor. Nós temos apenas, Pai, para te dar um aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, Josenilda. Obrigado pela contribuição. É isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Gi, quer falar mais alguma coisa? Bom, então vamos encaminhando para o encerramento. A notícia triste é que a minha transmissão no YouTube não deu certo. Realmente eu preciso do Cristiano para me dar sempre suporte. Então, ela acabou, a minha internet caiu aqui no meio, e enfim, né? Mas eu gravei aqui a live, só que eu não vou conseguir disponibilizar agora lá no grupo. Demora um pouquinho para renderizar, para subir para o YouTube, tá? Mas a live em si ficou gravada, só não deu para fazer daquele jeito que a gente sempre faz, tá? E aí aquele recadinho, compartilha com outras pessoas. Assim que disponibilizar a gravação, provavelmente daqui umas 2 horinhas eu consigo colocar lá no grupo. Compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. É uma mensagem que foi muito impactante hoje e que todos nós precisamos ouvir aí sempre, não é nem ouvir uma vez só. E como eu disse, a gente tem um coração tão falho que volta e meia a gente se pega tentando negociar com Deus. Então é sempre bom estar ligado nisso aí, para ter esse ponto de atenção, tá? A Gislene vai compartilhar depois lá também, a print, eu tirei a print aqui enquanto estava todo mundo prestando atenção na palavra, para postar lá também no Instagram, comenta lá, compartilha, e fala aí o que você pegou de código desse encontro hoje, que tenho certeza que foi inesquecível para muitos de nós aqui, tá bom? Tem mais algum recadinho, Gi? Não, né? Não. Então é isso. Eu quero agradecer cada um de vocês aqui. Vou fazer uma oração agora para a gente finalizar. Convido você para fechar os seus olhos nesse momento. Vamos entregar para Deus esse momento. Pai, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa, Senhor. O Senhor nos deu de estarmos aqui mais uma vez, em mais uma madrugada, reunidos para aprendermos mais do Senhor, Pai, para ouvir sua voz. Muito obrigado, Pai,
pois muitos gostariam de estar e não pode estar, às vezes está numa situação, está acamado, está com uma dificuldade que não consegue participar de um encontro como esse. Então, somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai. Muito obrigado pela vida da Gislaine, que trouxe essa palavra esclarecedora, Pai, para que nós não tenhamos essa possibilidade de querer negociar contigo, Pai. Tudo é pela graça, então nós só devemos agradecer. Obrigado pelos testemunhos, pelas ministrações aqui faladas depois. Que o Senhor possa, Pai, abençoar cada família aqui representada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Façam todos um Amém. excepcional dia. Amém. Esperamos vocês na próxima terça para quarta. Convide mais alguém para participar do ao vivo. Eu vi que tem um amigo meu aí que fazia tempo que não entrava, Tylerson Lima. Um abraço, Tylerson, para você e toda a sua família, viu? Fica com Deus. Amém. Agradecer Tchau, a tchau. Deus pelo mês de agosto que está indo, que na próxima quarta já vai ser setembro, né? Isso Verdade. aí. Isso aí, Isso aí. gente. Um Tchau, abraço para irmãos. todos. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau.